Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Nós tivemos um problema na nossa live no dia 6/4, no nosso culto de oração. Durante a pregação, a nossa live caiu e depois eu observei que nós perdemos uma boa parte da reflexão ali na carta de Paulo aos Romanos. Então, nós vamos regravar aqui e vamos meditar novamente, meditar outra vez nesse texto da palavra de Deus. Então abra sua Bíblia ali na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Romanos 5, versículo 1, do verso 1 até o versículo 5. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor por nós, em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nesses tempos de coronavírus, de Covid-19, ao estudar ali, ao ouvir e assistir o pastor John Piper, ele colocou duas questões que muitas pessoas, principalmente aquelas que têm fé em Deus, fé em Jesus Cristo, estão se fazendo agora. A primeira delas é: por que Deus está permitindo este coronavírus? E a segunda pergunta é: o que Deus quer fazer através deste coronavírus? São perguntas de mentalidades diferentes. Eu recomendo depois, vou colocar no link na descrição, o audiobook. Foi disponibilizado no dia 6, ainda não havia sido disponibilizado, foi disponibilizado o audiobook deste livro, Cristo e o Coronavírus. E a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus tem propósitos diferentes mesmo diante das calamidades, das provações, dos problemas. Algumas versões aqui, como a minha, estão chamando de tribulações. Os primeiros versículos do capítulo 5, versículo 1 e 2, ele nos relembra que nós somos justificados pela fé em Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nossa salvação, a justiça, a glória e a bênção vem através de Jesus, por meio de quem nós então obtivemos a graça e nós nos gloriamos nisso. Então, o que eu busco de glória não está naquilo que eu faço, naquilo que eu fiz, e sim naquilo que Jesus fez por mim. Se há algo que eu possa me alegrar, que seja na salvação e na esperança de Jesus Cristo em mim, ou na esperança que eu tenho em Jesus Cristo. E o verso 3 mostra uma outra linha de alegria, de glorificar, de agradecer. E ele coloca aqui: não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Eu também estou feliz, eu também agradeço, eu também dou glórias a Deus, eu também louvo a Deus no problema, na provação, na tribulação, na calamidade. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, existe propósito no sofrimento, existe propósito nos problemas que surgem nas nossas vidas. Existem propósitos no Covid-19. A humanidade, por conta do pecado, ela já teve e já tem a sua devida punição.
A punição que vem para nós, seres humanos, a primeira é o inferno, porque o pecado nos separou de Deus e, por estarmos separados, não nos permite que nos acheguemos a Deus, não nos permite que moremos no céu com Deus. Então, esta é a grande e principal e a pior das punições. Mas ele traz uma segunda consequência. O pecado, ele traz todas as coisas ruins que nós realizamos, tudo que nós realizamos de ruim, o egoísmo, a vaidade, a crueldade, a violência, a falta de amor, tudo isto é consequência do pecado. Então, não é só consequência na morte eterna, que é o que chamei agora de punição, que é o inferno, mas também a consequência em vida. Porém, diante destas situações, vão surgindo estas consequências e nós nos perguntamos por que Deus está nos punindo. E não, meu caro, não é punição. Nosso sofrimento, sim, ele é consequência do pecado. Mas aqui, e principalmente aos seus filhos, Deus nos prova. Você já foi provado. Se você foi para a escola, você foi provado várias e várias vezes, todo bimestre, todo mês, todo semestre, todo trimestre, dependendo do seu regime escolar. E ali eles queriam saber se o seu conhecimento era válido para passar para a próxima série. E Deus faz isso conosco, para nós termos uma intimidade maior com Deus, para nós termos um conhecimento maior do que Deus está fazendo e do que Ele pode fazer nas nossas vidas, para que Ele nos disponibilize algum tipo de recurso, para que Ele nos confie alguma missão, para que Ele melhore aquilo que nós temos hoje. E não estou falando de recurso financeiro, estou falando de uma melhora na sua vida como um todo, uma melhora em você mesmo. Para isso é necessário que você seja provado. E em momentos de tribulação, em momentos de problemas, em momentos de calamidade, nós somos provados. E neste momento, se nós perseveramos, e veja que a base é sempre em Deus. Então, se você persevera, se você continua, se você tem confiança de que Deus continua com você, durante este grande problema, e nós estamos vivendo este grande problema agora, neste momento, se você não perde a fé que Deus ainda está com você, você vai vencendo estas provas. Você vai se fortalecendo, que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante dos problemas, Deus está comigo. Deus não me abandonou. Nós iniciamos aqui, depende de quando você está vendo esse vídeo, mas nós iniciamos também a nossa reflexão na vida de Jó. E Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Mesmo assim, ele passou por grandes provações. Mas ele sempre soube que Deus não o havia abandonado. E quando nós passamos por este momento, passamos pelo problema, pelo sofrimento e nos mantemos firmes, não estou dizendo que você não vai sofrer, não estou dizendo que você não vai ficar triste, mas você vai se manter firme, perseverar. Então, a palavra de Deus diz que você passa para o próximo nível. Quando você tem um problema e persevera, você constrói um caráter aprovado. Aprovado por quem? Aprovado pelo próprio Deus. Este caráter aprovado significa, olha, eu passei no teste. E o fato de eu ter passado no teste, eu entendi o que Deus queria naquele momento. Eu entendi o que Deus quer de mim agora. Eu entendo o porquê aquelas coisas aconteceram. Ou mesmo que eu não tenha entendido. E veja lá, quando você lê o livro de Jó, Jó não entende porque ele passou por aquilo. Deus não explica para ele.
Mas ele diz, e aqui eu vou dar um spoiler do que nós vamos falar mais à frente no livro de Jó. Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Ou seja, Jó teve uma mudança, mesmo ele sendo um homem íntegro, reto e temente a Deus, é um processo contínuo de aperfeiçoamento. Você nunca está ali, você está numa corrida, você ainda não chegou lá, você ainda não alcançou o alvo. E então, quando você passa dos problemas, e nós vamos passar dessa situação do Covid-19, e nessa situação do Covid-19, existirão 3 tipos de pessoas. Pessoas que foram e ficaram abaladas. Todos esses 3 tipos de pessoas que passarem. Pessoas que ficaram abaladas e tiveram seu emocional desestabilizado, sua convivência social, sua forma de lidar com os problemas, com o pânico, com os perigos. Estas pessoas passarão de uma forma doentia, estarão doentes, doenças psicossomáticas, doenças mentais. Estas terão não só no sentido mental, mas também haverão pessoas nesse mesmo sentido que terão a sua fé diminuída e se distanciarão do Senhor. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que vai passar, e não são poucos, tá? Você que está vivendo no Brasil, principalmente nas grandes capitais, você deve estar vendo pessoas que estão passando alienadas, que não estão sendo de fato provadas, não estão encarando esta situação, que é uma situação séria, que é uma situação que tem que ser cuidada, que tem que ser observada. E estas pessoas também não terão ali um caráter aprovado, porque não foram provadas. O primeiro grupo de pessoas falhou na prova. O segundo não foi à prova. E haverá o terceiro grupo de pessoas. Este terceiro grupo de pessoas sairá mais forte. Não só pessoalmente falando, mentalmente falando. Eles sairão mais forte porque eles vão observar algumas coisas que a calamidade trouxe. A calamidade, ela trouxe a nós uma forma de pensar e uma forma de reagir diante do perigo iminente. Uma forma de olhar o outro e o cuidado com o outro. Nunca foi tão importante valorizar a terceira idade, os idosos. Como é preocupante, olha, você não pode sair, pode deixar que eu compro para você, pode deixar que eu levo na sua casa, mas você não pode sair. E isso está aumentando o cuidado com as pessoas. E isso não está só fazendo de um neto para um avô, um filho para um pai, sobrinhos ou qualquer coisa do tipo. Não, vizinhos. Condomínios inteiros, prédios inteiros estão se organizando para pessoas que estão ali no grupo de risco, e estas pessoas estão sendo atendidas. Isso é ato de amor, é quando você abre mão do seu tempo, você abre mão das suas atividades para fazer algo em prol do outro, e nisso as pessoas estão crescendo. Olha, eu uso máscara não só para não me contaminar, mas também para não contaminar o outro. Eu estou deixando de ir e, quem sabe, até correndo o risco de perder o meu emprego, mas para preservar a saúde daqueles que estão ao meu redor. Estes terão, então, o chamado caráter aprovado, principalmente os que estiverem andando com Deus. Porque este caráter será aprovado por Deus. E você tem a certeza disso, porque é dito que Deus então derramou o seu amor em nossos corações. Quando você tem a condição de amar a Deus e amar a outra pessoa, como você ama a você mesmo, como diz Jesus Cristo, amar ao próximo como a ti mesmo,
Você está cada vez mais se parecendo com Jesus. E isso Deus aprova. E isso Deus quer bem. Então aquele que enfrenta a tribulação através da perseverança é aprovado por Deus porque ele tem um novo relacionamento com Deus. Ele cresceu, ele passou a um próximo nível. E aqui ele diz que este caráter aprovado é este caráter que produz a esperança. Quem não passa por esta tribulação, por este problema, por esta calamidade, quem é reprovado, ele tem desesperança. Você já vê que ele já logo diz, não, as coisas não irão bem, o mundo não vai sobreviver, as coisas vão acabar. Sim, nós passaremos por esses problemas, sim. Mas não é isto que vencerá. E mesmo que isto vencer, mesmo que acabe com toda a humanidade, a doença não venceu. Porque a palavra de Deus diz que o mundo, o planeta, a terra, a sua plenitude, tudo o que nele habita pertence a Deus. E a vitória é sempre do Senhor, e é por isso que ele diz que promove-se a esperança, o caráter aprovado gera a esperança. Quem não passar nesta prova, quem tiver o caráter reprovado, ele vai ter uma vida desesperançosa, dizendo não há futuro. E não há Deus, porque ele permitiu que isso acontecesse. Mas com Deus sempre há futuro e sempre há esperança, mesmo que você feche os olhos aqui neste momento, você não esteja mais entre nós. Bom, você não vai estar assistindo esse vídeo, mas mesmo que as pessoas não estejam mais entre nós, aqueles que não estão conosco, mas aqueles que andaram com Cristo, aqueles que entregaram a vida a Jesus, aqueles que o seguiram como Senhor e Salvador da sua vida, esses estarão com Deus. Então, ele diz, a esperança que é formada em nós, ela não nos decepciona. Querido, se você está passando por este momento, mas está perseverando, não só você será aprovado pelo próprio Deus, mas você terá no seu coração, depois de passar por isso, a sua esperança renovada. Você sairá mais forte não só no presente, mas olhando para o futuro com uma visão de esperança renovada no Senhor. Olha, Deus cuidou de mim, Deus esteve presente, Deus cuidou dos meus. Continua cuidando e vai continuar cuidando até o dia que Ele me chamar. E que dia maravilhoso vai ser o dia que Ele me chamar. Esta esperança não decepciona. Porque quando você tem esperança em Deus, ele diz, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. A esperança de Deus é carregada de amor. Então eu sei que Deus vai me amar agora e Deus vai me amar para o resto da eternidade. E por conta disso, nós temos esta esperança renovada. Eu não preciso ter medo do Covid-19. Sim, é importante cuidar das pessoas. Sim, é importante cuidar de você. Mas não é o Covid-19 que vai acabar com a sua vida. Não é o Covid-19 que vai acabar com a sua alma. É Deus que lhe garante. O texto diz, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo e isso me dá a paz com o meu Deus. Isso me dá a paz com o meu Senhor. E por eu ter esta paz, então eu estou tranquilo. Não é o Covid-19 que vai me destruir. Não é o Covid-19 que vai destruir você. Não tema.
tome sim as devidas precauções, os cuidados, não por medo da morte, mas pelo cuidado e o amor que você tem com o outro. Lembre-se, a ação de amor ao próximo, mas não por medo da morte, porque você tem a fé em Jesus Cristo, e é esta fé que lhe garante a salvação eterna. É isso que faz com que seu caráter seja aprovado por Deus. É isso que renova a sua esperança. Cuide-se, cuide dos outros, para que eles tenham esta oportunidade de ter a esperança que você tem. E se você não tem essa esperança agora, querido, feche seus olhos, fale com Jesus, entregue sua vida a Ele. Diga que você se arrepende dos pecados que cometeu e que, a partir de hoje, você deseja que Ele seja o seu Senhor e Salvador. E logo após isso, conheça um pouco mais desse Jesus, como você pode andar mais com este Cristo, como você pode perseverar mais, subir estes levels, crescer nessas escadas, subir degrau por degrau, tendo o caráter aprovado, aumentando a perseverança e renovando a esperança. Faço o convite para você para acompanhar a playlist dos nossos cultos e também de alguns canais que a nossa igreja é inscrita. São igrejas e são canais de pessoas tementes a Deus, que estudam a palavra de Deus e nos lecionam, nos trazem informações, nos ensinam como sermos pessoas melhores segundo a vontade de Deus. Busque mais esse Senhor. Você sairá muito mais forte deste momento do Covid-19 e com esperança renovada. Deus abençoe sua vida.